Bem, aula de hoje nós falaremos primeiramente sobre edge, né? Que tem o H ali, mas é um termo em inglês, então edge. Inclusive, esse foi o tema do trabalho de vocês, né? Da pesquisa que fez semanas. Então, o que é o edge? O edge, ele é um instrumento de proteção financeira. Esqueci de mudar o slide aqui. Ele tem o objetivo de reduzir ou de eliminar algum risco, né? A gente sabe que quando nós falamos de atividades de ações financeiras, elas sempre trazem um risco. O mercado financeiro em si ele é um risco, né? Que ele é muito flutuante, ele muda o tempo todo. Olha a pandemia para trazer esse exemplo para a gente, né? Então, inclusive, não só a pandemia, né? Então, a gente pode tomar como exemplo aqui, né? Para quem aí é um pouco de assunto, lembra que lá no começo dos bitcoins, o pessoal comprava bitcoin a rodo, né? Bitcoin era barato, aí todo mundo comprava bitcoin para guardar na sua carteira, né? E aí, o que acontece? O Bitcoin, ele com o tempo foi valorizando, né? E hoje, eu acho que se a pessoa tiver um Bitcoin, ela deve ter muita grana. Eu não sei se alguém aqui sabe dizer quanto está valendo um Bitcoin hoje, mas ele tem um valor bem alto. Eu vou até ter essa certeza aqui. Puxa, não é isso aqui. Se eu consigo achar quanto custa um Bitcoin. Um Bitcoin atualmente, segundo o Google, ele está custando 310.246 reais. Isso é muito dinheiro, né? Então, se você for olhar assim, na época o pessoal olhava assim, mas Bitcoin é bobagem, né? Isso aí não vai dar em nada. Então, achava que era coisa de nerd, né? Como a gente fala, e achava que isso não teria futuro nenhum, que é uma criptomoeda, né? Então, depois, com o tempo, ele foi valorizando, 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 e hoje o Bitcoin, né? Ele equivale a 310 mil reais. Então, se você tiver um Bitcoin, você tem 310 mil reais, né? Para a gente, isso é muito dinheiro, né? Imagina o que você faria com 310 mil reais. Isso é muito dinheiro, né? Então, essa flutuação do controle do mercado financeiro é algo que é muito real, né? Então, hoje uma coisa custa um valor, amanhã ela pode ter um valor totalmente diferente, né? Você não precisa ir muito longe. Vai no comércio, né? Numa mercearia da esquina da sua casa para comprar verdura. Vou comprar um tomate, vou comprar uma cebola, vou comprar, eh, sei lá, cheiro verde, couve, pimentão, né? Um dia tem um preço, no outro dia tem outro, né? Às vezes, no mesmo dia, o preço muda, né? Quando você bem olha de longe, está lá o funcionário mudando ali a tarjetinha com o preço do quilo da verdura, né? Então, por exemplo, eu já vi tempos de tomate custar mais de 10 reais o quilo, né? Hoje deve estar flutuando entre 8 reais, mais ou menos, né? Nos supermercados, mas já vi esse mercado vendendo a mais de 10 reais o quilo do tomate, por exemplo. Então, essa flutuação ela é muito comum, ela acontece. E isso dá por uma série de coisas, né? Outro exemplo que a gente pode tomar é o dólar. Então, o dólar em relação ao real, ele é algo que flutua muito, né? Hoje, por exemplo, a cotação do dólar, ela está em R$ 5,44. Ela encerrou hoje, né? Que já passou das 18, então a cotação do dólar está hoje custando R$ 5,44. Então, esse dólar varia, né? Por quê? Porque já teve tempo que o dólar custava 80 centavos de real, né? Então, hoje o dólar custa quase 6. Acho que já bateu os 6 reais, eu não me recordo disso, né? Se atualmente, nesses últimos tempos, o dólar chegou a bater os 6 reais. Eu acho que sim, né? Deixa eu ter certeza disso. Eu acho que já deve ter chegado. Já chegou, em maio. Maio do ano passado.
dólar chega, até vem uma notícia aqui, dólar chega a R$6, internet faz os comentários. Chegou a R$6 já. Então, percebam que cada coisa que acontece no nosso país influencia no preço do dólar em relação ao real, né? Então, por exemplo, o presidente da República, quando ele faz uma coisa ali que ninguém gosta, que o Brasil, o povo brasileiro desaprova, o dólar sobe, né? E aí, quando alguma impunidade, ou, desculpa, quando algum crime é punido, quando uma pessoa que comete um crime é punida, o dólar cai, né? Quando, por exemplo, quando saíram as decisões da Operação Lava Jato, que inclusive está sendo muito questionada no Supremo Tribunal Federal, o dólar caiu, né? Quando o Lula foi condenado à prisão, né? E todos os outros, né? Peso, nananã. Não estou falando isso do ponto de vista pejorativo, isso é do ponto de vista pedagógico, tá? Só para exemplificar para vocês que, às vezes, as situações acontecem num país e isso tem uma influência internacional do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista econômico. A economia de um país, ela pode sim ser influenciada em razão daquilo que o país faz ou deixa de fazer, as opiniões que ele emite, né? Então é por isso que às vezes uma palavra maldita, mal, espaço, dita, né? Ou maldita junto também, tanto faz, ela acaba tendo uma repercussão a nível mundial que, nossa, pode influenciar totalmente a economia do país. Recentemente a gente teve o super-ministro de Economia, que acho que é assim que é o cargo dele, não sei. O ministro de Economia, esses dias, dizendo que não dá pra, acho que foi essas palavras dele, né, dizendo que não dá para confiar na vacina da China, porque veio da China, de onde veio o vírus, né? Então, pegou mal, isso aí repercutiu em nível nacional, e nananã, aí a China teve que responder. Então, assim, tudo que acontece vai exercer influência sobre a economia dele, né? E isso não é diferente com a moeda. Então, quanto mais um país faz besteira, fala besteira, né, a moeda dele começa a ficar desvalorizada. Ela passa a custar mais, né? Então, acontece. Então, como a gente tem uma ligação muito forte com o dólar, o dólar é uma moeda muito forte, ela dispara, né, é porque alguma coisa está errada com aquele país. E com o Brasil não está sendo diferente, né? Então, isso aqui, no fim das contas, acontece aqui com relação à nossa moeda, né? Então, quando a gente fala de hedge, está protegendo o risco. Então, veja, se eu tenho uma operação, se eu pratico uma operação financeira que com certeza vai me trazer um risco, eu tenho que procurar de alguma forma minimizar esse risco, se eu não quero ter dor de cabeça lá na frente. Então, esse hedge, com ele, você vai tomar uma providência financeira justamente cujos resultados, do ponto de vista econômico e do ponto de vista financeiro, sejam do mesmo valor absoluto ali. E isso vai fazer com que essas eventuais variações, que não vão deixar de existir, sejam minimizadas, né? E esse hedging é muito praticado nos casos em que, por exemplo, as empresas tomam empréstimos em moeda estrangeira, e isso acarretando, né, um risco em relação à variação dessa moeda estrangeira no período de consideração. Existe acho que foi não sei se é uma medida provisória ou se é uma lei, eu não lembro exatamente qual é o tipo de ato, né? Mas tem uma legislação que fala justamente no sentido das operações financeiras com moeda estrangeira, né? Para pessoas físicas, no caso, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas antigamente o que acontecia? Não sei se alguém já teve essa prática de fazer compras em dólar, né? Usando cartão de crédito, por exemplo. Né? Até um certo tempo eu fazia isso. Eu comprava algumas coisas em dólar, né? Que não tinha como comprar em real, eu comprava em dólar. E aí o que acontecia? O dólar, ele só era convertido para real na minha fatura do cartão de crédito no momento que a fatura era gerada. Então, quando eu pensava assim, hoje eu vou comprar esse equipamento aqui nesse valor de hoje do dólar, porque, por exemplo, hoje o dólar está custando R$2, por exemplo. Nossa, hoje o dólar está R$2, eu vou comprar aquele negócio ali que eu estou doido para comprar, que vai sair bem mais barato para mim, né? Vai custar menos. Se o dólar está mais barato, convertendo para real, vai ficar mais barato para mim. Então, eu vou lá e compro.
Só que quando a gente tem o que a gente costumeiramente chama de fechamento da fatura, né, do cartão, essa conversão do dólar para o real, ela acontecia no momento do fechamento da fatura. E vamos supor que no fechamento da fatura o dólar bateu R$ 10. Então, aquela compra que eu achei que ia sair barata para mim, no fim das contas saiu cara, né? Porque a conversão do dólar aconteceu no dia do fechamento da fatura do cartão de crédito. Então, tem uma legislação que eu não lembro se é medida provisória, se já virou lei, eu não lembro exatamente o que é, mas que obriga as instituições financeiras no momento que você faz uma compra, uma transação financeira em moeda estrangeira, né? Naquele momento, o dólar a ser considerado, o valor de dólar a ser considerado na sua fatura é o daquele momento que você fez a compra e não o momento do fechamento da fatura. Então, se eu faço uma compra com moeda estrangeira, usando dólar, com dólar R$ 2, que vai chegar na minha fatura, o valor convertido é considerando o dólar a R$ 2 e não um dólar a R$ 10 no momento do fechamento. Né? Tem uma legislação que fala sobre isso, mas eu não lembro exatamente qual é. Mas vocês podem até jogar no Google, pesquisar um pouco depois, que tem bastante material no Google falando sobre isso, na internet. Né? E esse ED também ele pode ser porque ED é uma palavra estrangeira, né? É uma palavra em inglês. Então você pode traduzir literalmente como cerca. Né? Então, ou seja, você vai cercar, você vai se proteger de um risco, né? Usando uma proteção que tenha uma força idêntica, uma força igual. Né? Esse é o grande ponto do ED. Então, como que eu posso fazer? Eu posso usar aplicações financeiras, derivativos também que são originados de ações, contas a receber, contas a pagar, operações no mercado futuro, as compras de opções e o swap, né? E aí a gente olha assim, mas o que é swap? O swap, ele é um tipo de derivativo, né? Então, esse swap ele é como se fosse um acordo entre as duas partes. Então, pode ser duas empresas, pode ser dois investidores, uma empresa, um investidor e tantas outras possibilidades, né? Então, ele é um acordo entre partes para que elas troquem entre si os fluxos de caixa, que dentre elas, baseados, né, um valor de referência, baseados num prazo e também em outras condições e outros critérios que são pré-estabelecidos, né? Então, eles ficam definidos ali como uma troca de riscos, né? Então, os participantes negociam as rentabilidades dos dois ativos ou das duas mercadorias diferentes, né? E eles acabam sendo bastante usados nessas estratégias de proteção, né, que podem se estender aí por mais tempo, né? O hedge a longo prazo. Deixa eu ver aqui. E aí, tem aqui o caso de edge imediatamente possível, né? E o outro que é feito por operações no mercado futuro, ou seja, você tem a possibilidade de aplicar o edge em ações naquele momento, né? O edge imediato, ou você também pode aplicar esse edge a longo prazo, né? É aquele que vai te trazer uma proteção lá. E aí, sobre os tipos, né, de edge, que já tem uma pincelada deles aqui na apostila de vocês, mas como vocês já pesquisaram bastante sobre eles, né, a gente pula essa parte, tá? E aí, nós vamos para os indicadores Fiesp e Revista Exame, que já é a última unidade da nossa apostila, capítulo 7. Vocês só me dão um minuto, por gentileza, que eu já volto.
De volta, fui pegar um pouquinho de água porque a garganta estava secando já. Então vamos lá. Quarta e última unidade da nossa ementa, capítulo 7, indicadores de Fiesp e Serasa e revista Exame. Então, o Brasil, ele conta com a divulgação de alguns indicadores econômico-financeiros que contam aí com duas grandes fontes, né, que é a Serasa, parceria com a Fiesp, e a revista Exame. Então, a Serasa, né, que é uma das mais conceituadas empresas aí de levantamento e de posicionamento de concessão de crédito do mundo, ela decidiu, né, alicerçar uma parceria com o Fiesp, com a Fiesp, né, melhor dizendo, e divulgar no seu site, né, os principais indicadores da indústria nacional. Então, eles são indicadores divididos em 5 grupos, né, que é o grupo da rentabilidade, o grupo do nível de atividade, o grupo de estrutura de capitais, o grupo de capacidade de pagamento de dívidas e o grupo de gestão do capital de giro. Então, aqui, essas informações elas são calculadas com base no arquivo das demonstrações financeiras que a Serasa compila e são, né, explicitadas por um glossário completo que explica o significado de cada indicador e a sua respectiva aplicação, né? Então, a Serasa vocês já conhecem, todo mundo já deve ter ouvido falar da Serasa, o que ela faz. Então, a Serasa ela não é só aquela instituição que restringe crédito de devedor, né? Hoje a Serasa ela tem ela já tem um pouquinho de fama com relação ao score, né? Não sei se vocês já tiveram conhecimento, né? Se vocês usam essa ferramenta, mas o score ele é como se fosse uma pontuação, ele é uma pontuação na verdade, né? Que indica a sua capacidade de pagar, de ser um bom pagador, né? Então, isso é que a Serasa atribui por meio do score. Inclusive, eles até têm, né? Inclusive, eu utilizo, eles têm um aplicativo que você baixa no seu celular. Você faz o cadastro, coloca lá o seu CPF e ele retorna para você o seu score, né? Então, ele vai levar algumas coisas em consideração, né? Sua capacidade financeira, né? Seus créditos concedidos por aí, se você faz conta e não paga, né? Então, quanto mais características negativas do ponto de vista financeiro você tem, menos score no Serasa você vai ter. E aí o que acontece? Esse score do Serasa, a gente pode pensar, mas score no Serasa, o que vai diferenciar na minha vida? Quando você for solicitar crédito em outros lugares, geralmente, ou quase sempre, esse score da Serasa, ele é levado em consideração. Então, a empresa vai lá, joga o CPF da pessoa, consulta o score dela no Serasa para saber se ela pode ou não conceder crédito para aquela pessoa. Então, se a pessoa tem um score baixo, é muito alta a possibilidade daquela pessoa não pagar aquela dívida que ela pretende fazer. Então, o crédito é negado. E, do contrário, né, se a pessoa tem um score alto, se eu não me engano é de 1 até 1000, acho que o score limite é 1000, né, 1000 pontos. Então, quanto maior o seu score, né, maior a possibilidade de você ser um bom pagador. Então, o crédito é concedido para você. Então, a Serasa ela tem, né, ela é já no mundo conhecida, né, sobre ser justamente essa empresa, porque eles são uma empresa, na verdade, né, que gerencia essas informações. Então, a gente pode até pensar que não, né? A gente pode pensar que não, mas a Serasa, ela sabe muito mais coisas de você do que você mesmo sabe, né? É igual o Google. A gente pensa que não, mas o Google sabe muito mais coisas de nós do que nós mesmos. Então, assim, a informação que a gente tem hoje, que a gente pensa que é confidencial, na verdade não é mais. Então, a Serasa, ela pode sim saber quanto você ganha, com o que você gasta, quais posses você tem, se você tem propriedades, móveis e imóveis no seu nome, né? A Serasa sabe tudo sobre você,
né? Ela é considerada o maior banco de dados financeiros, né, brasileiros. Então, se você quer conhecer a realidade financeira de algum brasileiro, consulta o Serasa, porque eles sabem tudo das nossas vidas, né? Quando eu fui comprar meu carro, eles consultaram meu score, exatamente. Veículo, né? Comprei meu carro, tô pensando em carro. Aí, quando eu fui comprar meu veículo, eles consultaram meu score, exatamente. Então, a empresa que vai te conceder um crédito, ela consulta. Dá para conceder o crédito? Não dá para conceder o crédito? O score é que vai dizer. Ele é a principal ferramenta utilizada para ver se você tem direito a esse crédito ou não. Não é nem direito, na verdade, mas saber se você se a empresa não vai ter problema depois, né? De não, poxa, eu concedi crédito para essa pessoa aqui, mas ela não me pagou, né? Não me pagou, poxa, né? Confiei nessa pessoa aqui, achei que ela ia me pagar, mas ela me deixou uma dívida aqui, querendo ou não. A gente pode pensar que não, mas para a empresa faz falta, né? Então, a Serasa ela traz consigo essa reunião de informações, né? E ela trouxe isso junto com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, eles têm aí eles são uma entidade, né? São filiados à Confederação Nacional de Indústria e eles têm esse condão, né? Eles têm essa finalidade aí de trazer as informações nesse sentido, né? Até se a gente for trazer um pouco mais de coisas aqui, eita, é, vamos olhar aqui, pronto. Então, a gente viu aqui, né, de um lado a revista Exame, ou os indicadores, desculpa, a Fiesp Serasa, né, que é uma parceria. E de outro lado a gente tem, né, a revista Exame. Então, a revista Exame ela tem a edição Melhores e Maiores, né, é uma revista. Então, eles trazem esses conceitos desde 1973. Então, eles trazem, né, todos os anos uma edição elucidativa de como se posicionam as melhores e as maiores empresas do país, né? Então, enquanto a Fiesp Serasa ela cuida apenas das indústrias, né? Porque já que, como sugere a Fiesp, ela é justamente a Federação das Indústrias, né? Então, lógico que a parceria Fiesp-Serasa ela vai tratar de indústrias. Então, a revista Exame ela já vai contemplar todas as atividades, né? Então, esse universo que ela considera de maiores e melhores empresas, ela vai tratar de todos os nichos, ela não vai tratar só de indústrias, como é o caso da parceria Fiesp-Serasa, né? Então, para essas duas, não existe um paralelo de comparação. Então, o trabalho da revista Exame, ele é bem mais completo, ele é bem mais elucidativo para essa tomada de decisões. Então, ambos os casos se complementam, né? Então, é possível que a gente afirme, ou melhor, é possível dizer que no mundo das finanças, né, no território nacional, é impossível você ignorar esses dois estudos. Então, quando você falar de finanças hoje no Brasil, você tem que se atentar para a revista Exame, né, com essa edição Maiores e Melhores, e para os indicadores Fiesp e Serasa, certo? Vocês querem tirar alguma dúvida a respeito desse conteúdo ou estamos todos certos aqui? Bem, eu considero o silêncio como não. É, a gente vai faltar apenas um capítulo, tá, da nossa ementa para esta disciplina. A gente já está muito próximo de encerrar, graças a Deus, né? Apesar de dificuldades e tudo mais, e pandemia, a gente vai vencer mais um semestre. Eu acredito que com muito sucesso, né? Às vezes, infelizmente, meio a perdas, né? Sei que muitos de vocês tiveram aí seus prejuízos, as suas perdas, né, que a pandemia infelizmente nos trouxe, mas eu acredito que vai ser possível a gente finalizar esse semestre com bem mais tranquilidade, tá? No mais,
Eu vou conversar depois, né, assim que possível, verificar uma atividade para vocês, né, mais uma atividade para compensar aí, para dar mais uma chance para esses grupos que eu mencionei no começo da aula. Ah, e talvez a gente de reposição, não tenho certeza disso, mas se for o caso, eu vou comunicar a vocês, como eu sempre digo. Tá? Mesmo agendando ou não, vocês não estão em prejuízo, eu quero deixar isso muito claro, porque as aulas estão em dia. Na semana que vem a gente vai encerrar a ementa e ainda vai sobrar aula, tá? Vai ter tempo de fazer revisão tranquilamente, ainda vai sobrar aula. Então, vocês não têm prejuízo nenhum do ponto de vista pedagógico, tá? Então, vou encerrar por aqui. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, pela participação de vocês, a compreensão também quanto aos quesitos que eu havia mencionado a respeito do trabalho. Vou continuar entregando as notas de vocês assim que eu encerrar a aula aqui, tá? E os trabalhos, né, com as correções, com os apontamentos, eu vou devolver ao longo desse mês, tá? Porque eu vou ter que corrigir um por um, digitalizar, né, devolver por e-mail. Então, leva um pouquinho mais de trabalho, constando que são vários trabalhos por turma e eu tenho 6 turmas, então dá um pouco de trabalho. Mas ao longo do mês vocês vão recebendo aos poucos aí os trabalhos de vocês, tá bom? No mais é isso, senhores. Fiquem com Deus, cuidem-se e até quinta-feira.